Fala pessoal, estamos aqui hoje em mais um episódio da PodCampus, o nosso podcast itinerante. Hoje temos uma história muito legal para falar para vocês, uma história de sucesso em vendas, empreendedorismo, desafios superados de um grande empresário. Vinícius, conta pra gente quem é essa pessoa que a gente entrevista hoje. Pois é, André, hoje é um daqueles dias que a gente fica muito satisfeito em trazer bons convidados para o PodCampus, porque aqui com a gente hoje vai ter uma pessoa extremamente empreendedora, uma pessoa que para mim tem muito a contar, a contribuir, falar um pouco da sua história de conquistas, até mesmo os fracassos, deixar aqui as lições para o empreendedor brasileiro, né? Então, com vocês, Marcelo Silva, CEO da New Power. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer imenso, André e Vinícius, fazer parte aqui do PodCampus, né? Prazer é todo nosso, meu Meu cara. nome é Seja Nós que muito agradecemos. bem-vindo. Nós que agradecemos. Obrigado. E assim, antes até mesmo da gente começar, explica o pessoal de casa quem é Marcelo Silva, não é mesmo? É isso mesmo. Sou Marcelo Silva, pai do Heitor e da Maria Flor, casado com a digníssima Rosiane Trindade. Também sócio e fundador da New Power Produtos Automotivos. Mas antes de ser empreendedor, eu tenho uma trajetória muito grande para falar para vocês. Legal. Já começou com todo lado romântico, não todo basta lado ser romântico. empreendedor, também é um pai e um bom Um marido. bom marido, exatamente. Por trás de um grande homem existe sempre uma grande história. Excelente. Exato. E falando em história, por que não a gente começar, né? Do começo, Marcelo, explica o pessoal de casa ali, onde que foram os primeiros passos dessa jornada empreendedora do Marcelo, né? Sim. Então, o empreendedorismo ele começou a fazer parte da minha vida bem quando eu ainda era CLT. Eu vi a necessidade financeira de empreender, de conseguir um negócio que pudesse suprir a necessidade dentro da minha casa. A partir disso, eu consegui identificar um produto que era comercializado, que era um produto no ramo de emagrecimento. Vendo através de um colega que tinha perdido peso, eu enxerguei a oportunidade de também adquirir esse produto. Eu estava acima do peso, Vinícius, naquela época. E aí, a partir do momento que eu adquiri esse produto e vi o resultado, eu pensei na possibilidade de comercializar esse produto. Legal que você trabalhava no ramo automobilístico nessa época, né? Nessa época eu trabalhava numa multinacional, né, por 7 anos fazendo parte dessa multinacional, né, como CLT. E mesmo nessa necessidade que eu tive, né, financeira, eu enxerguei a oportunidade de querer fazer algo por fora, né, algo que pudesse trazer aí um melhor retorno dentro da minha casa. Só até recapitulando, então o André falou, você começou no automobilismo, você estava trabalhando no ramo do automobilismo, automobilístico, na verdade, encontrou esse produto de emagrecimento, uma área totalmente diferente. E que ponto que você saiu ali dessa parte de ser CLT, trabalhando no automobilismo, no setor, né? E migrou para ficar 100% por conta desse produto de emagrecimento? Então, Vinícius, quando eu comecei a vender esse produto, por ter já feito a utilização e ter tido resultado, eu enxerguei essa oportunidade. O mercado de emagrecimento ele tinha necessidade muito grande de produtos bons, né? E por ver essa oportunidade, comecei a comercializar esse produto. Então, eu comecei vendendo para os amigos, né? Comecei a comercializar dentro do meu vínculo mesmo de amizade. As pessoas começaram a gostar e eu passei a enxergar que poderia ser muito mais do que simplesmente vender para os amigos, onde eu aumentei a minha capacidade de compra. Então, eu comecei a comprar mais unidades e oferecer esses produtos dentro das minhas redes. Legal. E você começou numa parte interessante que o Vinícius falou, né? Que ponto você largou, mas talvez nem precisa largar. Talvez você pode ter feito paralelo às atividades, né? Os dois nesse primeiro momento, mas eu gostei de uma coisa que você falou que foi você vende aquilo que você consome, né? Ou seja, você testou o produto, você foi o primeiro consumidor para depois você passar para o mercado, né? Sim. Então, acho que isso gera credibilidade. Exato. Porque até mesmo quando você trata de um produto igual nesse ramo, que era um produto de emagrecimento, eu mesmo utilizava até o meu próprio antes e depois. Então eu fiz a foto de quando eu estava acima do peso, e associei a minha foto atual, e as pessoas enxergaram que realmente teve o resultado, e eu mesmo, sendo a cara, a representação do produto que funcionou em mim, aí teve muito mais credibilidade para a comercialização dele. Isso. Então a aceitação ela foi muito significativa, durante esse período inicial de empreender. Legal. No mercado financeiro a gente dá o nome disso de skin in the game, né? Que é sim. quando a pessoa vive aquilo que ela fala e vende. Então eu achei muito legal porque, assim, mais uma vez, igual o André falou, você era produto daquilo que você vendia. Sim. Então você testou no seu próprio corpo, aquilo funcionou.
E aí que vem a história, assim, eu sei que você já teve outros empreendimentos também, queria que você até externasse isso pro pessoal de casa, mas assim, para os outros produtos também, o caminho foi esse, o caminho foi, eu testo, eu vejo se é bom, eu vejo se dá certo comigo, e só a partir daí eu vou vender isso para fora? Não, nem sempre foi testando mesmo o produto para entender se realmente funcionaria, né? Às vezes realmente ocorreu momentos em que uma pesquisa de mercado, um entendimento de mercado daquilo que era em déficit, que pudesse ser atendido, houve também essa pesquisa que foi feita. Mas a maior parte dos produtos que eu mesmo comercializei e comercializo até hoje passaram por testes mesmo iniciais. Testes que eu fiz e fiz aí a validação do produto e enxerguei a oportunidade de comercializar. Falou para mim, Marcelo, que você já, né, assim, teve uma história, né, bem longínqua e eu achei interessante no segmento de vendas em específico, você, né, transitou por vários segmentos, né, seja eletrônico, seja mercado de emagrecimento, moda feminina, enfim. Como que você fez para identificar essa oportunidade, pelo menos nesse nicho digital, né, nesse nicho de mercado da internet que eu vejo que hoje você é um especialista? Sim, então, essa transição do físico para o digital foi algo assim bem inovador para mim, foi algo diferente, porque eu sempre vim da comercialização de produtos físicos, né? Enxergar a oportunidade no digital foi inovador mesmo, né? Passei a entender que precisava de algo mais para poder vender os seus produtos. E aí, a partir disso, eu comecei a enxergar o mercado com outros olhos, né? E busquei aí entendimento de como poderia oferecer aí os produtos dentro do mercado digital. A gente, você deve ter ido a várias feiras, buscar tendências, Sim, essas foi coisas. várias, né? Participei de várias mentorias, né? Estive em outros estados buscando conhecimento, buscando o produto ideal para que eu pudesse comercializar, né? Então, por diversas vezes, né, eu vi nessa necessidade dentro do empreendedorismo, porque às vezes a gente a gente chama de casar com o nicho. O que é isso? Permanecer em apenas um ramo, né? E quem realmente empreende, entende que precisa de muito mais do que apenas só um ramo para poder comercializar os seus produtos. Marcelo, excelente, porque eu queria pegar exatamente nesse ponto. Porque você teve uma jornada onde você passou por vários setores diferentes, né? E hoje você é proprietário da New Power, tem planos de expansão. New Power aí, para quem é de casa e não sabe, é uma empresa especializada em estética automotiva, tá, pessoal? E não bastasse só a New Power, você também tem outras empresas de outros ramos. Sim. E aí que vem o ponto, assim, até que momento você pode ter várias empresas de vários ramos e isso é diversificar riscos, igual você falou, ou até que ponto, quanto mais empresas você tem, menos foco você tem para uma dessas empresas, então acaba que você não foca em nada. Você entendeu o ponto que eu quis? Que às vezes a linha é muito tênue e provavelmente tem muita gente em casa tendo essa dúvida agora, falando, poxa, será que eu abro uma empresa no novo ramo e perco o foco naquele meu ramo? Ou será que eu abro uma empresa no novo ramo e diversifico ainda mais? Não, sem dúvida. O que eu posso te dizer para você, Vinícius, é o quê? O mercado antigo, né, o passado em si, as pessoas elas dominavam o mercado, atuava e ficava impossibilitada de fazer expansão. Então não pensava fora da caixa. Então às vezes pensava apenas em ampliar o seu negócio, mas não diversificar os seus negócios. A partir do momento que você tem a visão empreendedora de entender que o mecanismo de vendas ele não está associado a apenas o produto e sim ao seu estilo de dominar qualquer área dentro do empreendedorismo, você consegue fazer múltiplos negócios. E quando você associa as pessoas certas que possam trabalhar em coletivo contigo, né, você consegue aí transmitir aí uma responsabilidade, tanto quanto técnica, tanto quanto de vendas, tanto quanto de sucesso, dentro de amplos negócios, amplos ramos que você quiser dominar. Então, hoje, é muito fácil poder fazer ampliações em múltiplos negócios de ramos diferentes. O mecanismo de vendas, ele é igual. É só você replicar aquilo que você já tem. Cara, isso é muito interessante, porque o Jorge Paulo Lemos, que é o proprietário da AB InBev, que tem banco, loja de varejo, Heinz também, que é varejo alimentício, varejo de bebidas alcoólicas, ele diz exatamente a mesma coisa.
Fala, cara, o segredo não é diversificar em várias áreas, o segredo é que a mesma energia que eu coloco naquela área, o mesmo canal de vendas, eu replico para todos. É basicamente o que você falou, né? Que assim, então, ou seja, aquela estratégia, aquela força de vendas que você tem para um setor, você usa no outro. A receita do bolo vai ser a mesma, independente do produto lá na frente. Vai ser diferente, né? Você citou um ponto também que eu acho que é interessante com o que o Vinícius está falando, que você hoje, né, assim, é até fácil a gente, né, buscar áreas alternativas ou até mercados que não tenham nenhum tipo de correlação. Mas eu imagino que você tem que fazer uma distribuição estratégica do seu tempo para cada negócio desse. Existe um negócio que possa estar embrionário, que está nascendo, e existe um negócio que seja o seu carro-chefe. E como que você faz essa distribuição do seu tempo? Bom, é uma boa pergunta. Porque ainda tem a família, não tem família, disso, tem, exato, né? tem várias outras coisas. Dele, então, assim, lembrando que o dia, é o que eu digo, né? O dia ele é oportuno para todos, né? Então nós temos as mesmas 24 horas. Então resta saber como que iremos utilizar essas 24 horas em prol de qualquer tipo de sucesso dentro de qualquer posicionamento seu de vida. Eu quero dizer o seguinte: mesmo sendo empreendedor de múltiplos negócios, mesmo sendo pai, marido, né, tendo aí outros compromissos fora da empresa, é importante fazer a distribuição de tempo. Saber fazer a direção de tempo sobre todas as atividades ao longo do dia, trabalhar com a rotina já específica, né, envolver as pessoas certas para que possam estar à frente também de certas decisões, para não ficar totalmente concentrado somente comigo. Então, isso são gatilhos e estratégias que eu utilizo e muitas das vezes eu apenas faço a minha análise mesmo de empreender, a minha experiência sobre o negócio, onde no qual simplesmente eu consigo fazer um resultado melhor do que fazer diretamente com todo outro tipo de análise. Então, essa direção que eu utilizo, de fazer as subdivisões de tarefas, de enxergar as oportunidades, inclusive nas pessoas, de associar as atividades com as pessoas certas, me permite de ter essa flexibilização de múltiplos negócios. Legal. Assim, é inevitável considerar que você falou a palavra pessoas várias vezes durante o bate-papo nosso, né? Então seria até um pouco leviano da minha parte virar para você e falar quão importantes são as pessoas dentro das suas empresas e tudo. Mas eu queria, então, porque eu tenho certeza que isso é algo importante. Mas assim, dentro dessas pessoas que você utiliza, né, pessoas para poder crescer suas empresas ou até mesmo para te ajudar a diversificar, a categorizar as coisas da sua agenda e tudo. Mas, cara, como escolher essa pessoa certa e como treinar essa pessoa ou como identificar que essa pessoa é aquilo para aquela vaga, né? Assim, eu tenho certeza que a gente não estaria falando com o Marcelo, CEO do New Power de outras empresas, se você não tivesse pessoas boas perto de você, né? Seja dentro das empresas ou que seja na sua vida pessoal. Mas como é que o Marcelo seleciona essas pessoas? Como é que o Marcelo sabe que aquela pessoa é boa, que pode confiar nela? Eu quero dizer o seguinte: o Marcelo hoje empreendedor, ele não é o mesmo Marcelo do passado. O Marcelo do passado, ele teve que passar por várias circunstâncias, né? Várias dificuldades, se viu em vários momentos onde ele não conseguia tomar decisões por ausência de conhecimento técnico, eu digo, né? Então, o saber empreender, ele é fundamental, mas saber ter uma organização em diversos setores da empresa também é muito mais que importante. E não ter as pessoas capacitadas me fez várias vezes ter que parar na metade do caminho. Então, por essas dificuldades que eu tive no passado, de não ter o entendimento, a intenção e a necessidade, criar a necessidade dentro do meu conceito de empreender, de precisar de profissionais capacitados, me fez realmente parar muitas vezes do caminho. Então, esses erros do passado que carrega dentro dessa bagagem, dentro do empreendedorismo, me fez hoje pensar de forma ampla, de forma diferente. Então, hoje, por exemplo, para múltiplos negócios que eu tenho pessoas que estão associadas à minha parte financeira, a parte financeira da empresa, a parte financeira pessoal, a parte realmente aí de âmbito de compras, departamento pessoal. Então, são pessoas que antes eu não enxergava a necessidade especializada de entender quais são
os déficits da empresa, onde que a empresa pode melhorar, como que ela pode ampliar os seus negócios dentro mesmo do conceito produtivo. Então, tudo isso hoje, como faz diferente do passado, em virtude de tudo aquilo que eu não consegui fazer. Que você foi aprendendo, que eu fui aprendendo, exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se eu estou falando besteira, mas pelo menos na New Power, né, que é venda no ramo no automobilístico, né, você hoje tem como seu principal vendedor a internet, né? Sim. Você usa um marketplace. Sim. E hoje agora, né, pelo pouco que a gente conversou, você está implementando uma venda, uma estrutura de venda física, Sim. né? Quando você vende pela internet, você não precisa motivar. É só você adicionar recurso que a plataforma, pelo menos, é o que ela tem que fazer, ela entrega. O que você está pensando assim? O que você acha que vai ser diferente, né, para você fazer com que essa sua equipe de vendas entregue, né? Porque a plataforma ela toma boa parte disso, né? Eu acho que é um grande, né, gatilho que a gente tem. Entrega muito, mas retém uma boa parte desse seu faturamento. E o profissional ele também tem que ser motivado não simplesmente por acreditar naquilo que vende, mas por acreditar na empresa ou nas possibilidades que possam vir a ter, mas ele também tem que ser remunerado de forma assim adequada, né? O vendedor ele é movido a faturamento, a números, a dinheiro, né? E isso é diferente para você? O que você está pensando, né, nesse novo formato, né, de adequação? Então, André, falar da New Power é bem assim, bem emotivo, bem emocionante falar da empresa no qual eu sou CEO hoje. É uma empresa que nasceu na cozinha da minha casa e hoje a gente é um dos maiores distribuidores de produtos automotivos do Brasil. Então, falar da New Power assim, me enche de emoção, né? Principalmente por tratar de cada detalhe que eu estudei dentro da New Power, todas as dificuldades que eu presenciei e hoje entender que o mercado ele necessita de várias formas, inclusive de ampliação no sistema de vendas. Eu, que sempre fui vendedor físico, entender e começar um negócio onde só tinha sistema de vendas online é um desafio, foi muito desafiador. É praticamente aprender do zero, né? Porque eu posso te dizer, André, Vinícius, com total propriedade, 95% das pessoas não sabem fazer anúncio na internet. Então, essa aí é bombástica. 95%. Essa é bombástica. Então, assim, as pessoas acham, por que eu não performo? Por que é difícil? Qual a dificuldade que existe? Por que o meu anúncio não vende? Pois é, existe esse critério. 90% das pessoas não sabem fazer anúncio. Isso é estatístico? Isso é estatístico. Isso aí com critério, com propriedade. Sim. Então, assim, custou um tempo realmente de entender como é que era o mecanismo de vendas online, né? Hoje, ele não muda muito de um marketplace para outro. Nós temos aí os maiores marketplaces do Brasil e lá são feitos os anúncios, o sistema de comercialização está todo lá. 96% da New Power hoje, a comercialização é feita exatamente nos marketplaces, que é os Shopee, Mercado Livre, são os marketplaces que hoje a gente utiliza, né, meramente para fazer a comercialização de produtos. E pelo fato de já performar com tanta qualidade, com tanto êxito no digital, o nosso setor de vendas física foi aí aberto, né? Então é um projeto que já estava disponível desde quando nós começamos, mas faltava realmente aí entender o empenho, as pessoas certas que pudessem puxar mesmo esse projeto adiante. Nós iniciamos agora recentemente, mas lembrando, né, o nosso sistema hoje de comercialização ele é forte pelo digital. Então, pela internet é muito fácil de fazer a entrega, é muito fácil de vender para o cliente. Então, associar a imagem da New Power hoje no sistema de comercialização online é um grande marco, porque a maior parte das empresas que hoje vendem forte é na venda física. E a gente fez o contrário, nós começamos pelo digital com o produto físico. Então, legal. Assim, é inovador. É inovador. E uma coisa, você começou pelo digital e agora você está indo para a venda física, propriamente dita. Então vai ter comercial, vai ter vendedor, pastinha, aquela coisa toda de ir para a rua vender. Assim, a escolha do digital é porque você entendia que ali estava o futuro, ou porque começar no digital era mais barato, ou porque ali eu consigo ganhar mais escala. Por que a primeira etapa digital, sendo que os seus concorrentes começaram vendendo para
Lava Jato, começaram vendendo em supermercados. Você não, você começou vendendo no digital. Por quê? Sim. Então, foi até coincidência, porque eu comecei a fazer a divulgação de produtos mesmo, né, circulando pelas redes, né, mostrando o produto, aplicação de produto, e a partir daquilo demonstrou o interesse das pessoas em querer conhecer, onde que acionou realmente a ideia de querer fazer a parte de divulgação e comercialização pela internet. Então, a maior parte das pessoas, elas querem o quê? Pega o seu produto, monta ali a sua caixinha de produtos a oferecer e leva até os seus clientes, né? Pelo fato de fazer uma demonstração de produtos, de utilização pela internet, através de vídeos mesmo, compartilhando com os amigos, ali se criou a necessidade de aquisição do produto, onde eu enxerguei a oportunidade de poder comercializá-los via online. Um negócio super interessante que você falou, que ele começou num mercado diferente, né? Assim, num sentido de, na forma de distribuição diferente, num canal de distribuição diferente. Começou no digital ao invés de ir, né, de lojas físicas, né? Sim. E, por exemplo, se entrar numa grande rede de supermercado, acho que você vai pagar uma luva. Eu acho que talvez seja bem mais caro, né? Ou entrar numa rede de postos, enfim. Mas, voltamos um pouquinho à polêmica, né? Mas você falou que 95% das pessoas não fazem corretamente o anúncio, não sabe fazer anúncio na internet, né? Enfim. A partir de qual momento você acha, né, que você pode sair de uma plataforma digital e ter, por exemplo, o seu próprio marketplace? Porque se for só por anunciar e colocar dinheiro, você mesmo coloca. E por que você usa esses canais de distribuição? Então, hoje os canais do Marketplace, eles têm uma visibilidade muito grande, principalmente de pessoas que estão em busca de produtos, N produtos, né? Eles já investem muito em questão de brand, de marca. Então, você startar um ecossistema através de um Marketplace próprio, talvez você teria um gasto muito maior em investimento de anúncios, principalmente para você divulgar o seu Marketplace. Então, para quem que está começando, aquele empreendedor que está começando, né, startando um negócio, que tem ideia de vender, ele pode sim buscar os marketplaces já existentes no mercado, fazer o cadastro do seu produto e sabendo realmente aí anunciar o seu produto de forma coerente, né? Como eu disse, 95% das pessoas não sabem anunciar. E aí poder fazer ali a divulgação e começar o seu primeiro ecossistema do empreendedorismo. Então, ali é um grande passo para quem quer começar a empreender. Validar o produto, Validar né? Talvez seja parte do investimento, né? Sim. É um teste, né, que você vai fazer, talvez. As pessoas, elas poupam nesse primeiro recurso. É a partir daquilo ali, já pensar em uma estrutura muito maior, né? Fazer um site próprio, né? Pensar no landing page, pensar no funil de vendas, né? Que aí se torna ferramentas estratégicas para também aumentar o seu mecanismo de vendas hoje dentro do digital. Então, o ramo digital, o mercado digital para comercialização de produtos, ele tem N possibilidades, né? Mas hoje o forte da New Power hoje está dentro dos marketplaces e do site próprio, onde que a gente tem realmente um excelente retorno aí no sistema de vendas. Marcelo, assim, eu entendi que você utilizou dos marketplaces para poder acelerar o seu negócio, porque o marketplace dava uma visibilidade dos seus produtos, né? E aí depois você me falou que 95% das pessoas não sabem subir um anúncio. Sim. Mas é inevitável falar que o Marcelo sabe subir um anúncio. Sim. E para quem está começando agora, cara, você comentou mais cedo que você fez muita mentoria, essas coisas, né? Eu não sei, assim, na verdade é uma pergunta sincera, se você tem esse canal de mentoria, se alguém pode fazer mentoria com você para aprender isso. Mas, além disso, eu queria que você falasse o quão importante foram essas mentorias para você estar hoje dentro desses 5% que sabe fazer um anúncio, entendeu? Sim, entendi. Como é que foi essa jornada? Eu não sei nada de anúncio e hoje eu faço parte dos 5% que sabe rodar anúncio. Acredito que até mesmo os mentores que hoje estão no mercado, né, que às vezes oferecem conhecimento bem raso, né, em termos de anúncios, de como performar, como colocar o seu produto na primeira página, como vender em escala, como conseguir fazer o que a gente consegue hoje, mais de 1000 vendas todos os dias. Mas realmente as primeiras mentorias, a maior parte delas que eu fiz, não tive nenhum tipo de conhecimento mais aprofundado em anúncios. As ferramentas certas
Elas são compreendidas e entendidas a partir do momento que você começa a testar mesmo o uso da plataforma. Né? Então, até chegar a esse ponto de conhecimento, é o que eu te falo, Vinícius. Os 5% que sabem anunciar não... Opa. Os 95, na verdade. Os 95. Então, Vinícius, os 95% das pessoas que não sabem anunciar, muitas das vezes não buscam conhecimento através de mentoria. Eles param na primeira etapa, eles tentam anunciar por conta própria, fazem ali o seu criativo de forma orgânica, né? Mas não sabem aí qual o motivo que não levou o seu anúncio a ter vendas. E desistem de empreender no primeiro passo. Então, os outros 5% estão disponíveis no mercado. Muitos deles não estão oferecendo mentoria. Né? Então, essa que é a maior dificuldade de empreender dentro do marketplace no digital. Dentro desse mercado digital, tem uma escalabilidade enorme, né? De alcance, tanto de consumidor, alcance de vendas. Hoje a gente vive um cenário que a gente tem inteligência artificial. O que isso mudou no seu cotidiano? Você já usa alguma estratégia ou não para alavancagem de vendas ou buscar segmentar mercado, enfim? Sim, a inteligência artificial ela tem feito uma diferença muito grande mesmo em parte estratégica, em parte de análise de ferramentas, né? Praticidade, principalmente em algum tipo de conhecimento técnico. Mas ela não traz todo o conhecimento necessário. Tem coisas que é de feeling mesmo, é de entendimento. Às vezes, realmente, a inteligência artificial ela não traz 100% aí do que levaria a ser vendido hoje no Brasil. Então, ela busca muito dados que são aí classificados, né, de comércio. Mas o feeling de empreender, de enxergar, de ver que aquele produto realmente ele vai ser eficaz, que vai criar uma certa performance, a inteligência artificial não vai te dar isso. Então, às vezes falta aquele feeling, né? Acho que vai muito de emoção. Aquele tato do empreendedor, exato, né? É sensibilidade. Todo empreendedor ele tem a sensibilidade de performance. Então ele consegue enxergar realmente se aquilo vai ou não ser um produto de sucesso em vendas. Não, legal. E assim, aí eu vou voltar na parte que você fala dos 95, que a grande maioria dessas pessoas começam a fazer anúncio, né? O primeiro anúncio que sobem, provavelmente vai dar errado e aí elas desistem, né? Isso se assemelha muito a uma vida de um empreendedor, né? Sim. Via de regra, ele tende a começar numa ideia muito eufórico, Claro. muito animado, que aquilo vai dar certo, vem as primeiras frustrações, neste momento, a maioria deles desistem. Mal sabem que é logo depois disso que a pessoa consegue experiência para poder gerenciar os riscos e conseguir sucesso, né? Então, quando eu vejo essa história de euforia, crise, ascensão, eu imagino que você também tenha passado por esses momentos. Claro, né? claro, várias vezes. Então, conta o pessoal de casa o que foi claro, o momento de euforia, o que foi a crise, sim, até chegar na ascensão. Né? Pois é, o mercado digital, até mesmo dos anúncios, igual eu mencionei, antes mesmo de ter performance, realmente eu tive vários anúncios que não deram nenhum tipo de retorno. Né? Até mesmo com investimentos financeiros para poder ser feita a divulgação, mesmo assim os anúncios não davam performance. Eu não entendia, eu buscava informação, não tinha lugar nenhum no mecanismo digital, informações que me levassem a entender por que os anúncios não tinham performance. Então existe um conceito algoritmo ali, um conceito analítico ali dentro dos anúncios, e cada anúncio ele tem um conceito diferente, uma performance diferente. É onde a partir do momento que você começa a lidar com as frustrações, que eu chamo isso, né? Frustrações de resultado, e aí você entende que você tem que mexer um pouco ali do outro lado, e aí você consegue enxergar qual detalhe que você precisa resolver dentro do anúncio, que aí sim que você começa a ter um campo visual diferente. E é inevitável. A partir do momento que você consegue enxergar a possibilidade, você consegue sim ver a sessão que é em curto espaço de tempo. Costumo dizer que hoje, dentro do mercado digital, fazendo a comercialização dos produtos da New Power, a gente teve um avanço assim, considerável em menos de 2 anos. A gente teve um avanço muito considerável. Isso na New Power? Sim, isso na New Power. Pegando esse gancho aí da New Power, poderia falar
quais são os principais produtos hoje que você comercializa? Sim, a New Power hoje ela possui uma gama de produtos hoje no ramo automobilístico, na estética automotiva. Hoje a gente utiliza produtos para limpeza de veículos. É aquela limpeza que você pode fazer dentro da sua casa, é isso mesmo. Então, a praticidade de poder utilizar os produtos da New Power dentro da sua casa é muito bom. Hoje nós temos a cera revitalizadora de plástico, que é o nosso carro-chefe, o produto mais comercializado hoje do Brasil. Inclusive, a gente ganhou a premiação da Shopee como o produto mais vendido do ramo, do nicho automobilístico. A gente tem mais esse uma salva de palmas, então, New Power. Olha só. Nós temos também o multiuso, nós temos aí o nosso super pretinho, mega pretinho, que tem assim um brilho inconfundível, né? Nós temos até um slogan, de pretinho para pretinho. Então assim, se vendeu muito. Foi um anúncio que nós tivemos uma excelente performance em vendas. Era um anúncio que realmente aí a gente teve um número expressivo, um crescimento e acessão com gatilhos que utilizamos dentro do anúncio, esse tipo de critério aí atingindo o público aí em massa. Que legal. Assim, tem alguma técnica que você usa antes de criar um anúncio desse? Ou esse anúncio foi assim, cara, achei divertido, vou lá, vou fazer? Como é que foi? Simplesmente foi no momento das gravações ali, a gente enxergou essa fala e aí soltamos esse jargão considerável aí, achamos assim formidável. Chegou dentro da casa do nosso cliente aí com um resultado aí surpreendente. Quando a gente assustou, as nossas vendas desse anúncio tinham crescido de forma meteórica. Que legal. Foi muito bom. Inclusive, pessoal, vai estar aqui, para quem estiver vendo no YouTube e tudo, vai estar aqui um QR Code para você acessar e aí você vai ter um brinde lá com o pessoal da New Power, não é, Marcelo? Mesmo, deixa eu mentir, não. Um brinde conosco lá, tá? Isso, é só chamar aqui no QR Code que vocês vão chegar lá na equipe comercial, só falar que veio do Pod Campus que vocês vão ganhar um brinde. Sim, lá. Vai ser um brinde muito especial, viu? Legal, muito bom. Marcelo, é legal, né, Vinícius? Quando a gente pergunta do Marcelo da New Power, ele até vira assim pra câmera. Assim, o olho enche de água. Você guarda no seu coração, New Power. Mas quando você desenvolve algo e dá certo, é um filho, né? Que você está desenvolvendo. É um mérito. Exatamente, um mérito seu. E você já transitou por vários segmentos, né? Que a gente já falou anteriormente. E qual que seria a hora de parar? Quanto que você valida que um produto não vai rolar? O mercado ele é surpreendente, né? A gente nunca espera que vai mudar, né? Principalmente o nicho. Quando a gente está com um produto em sucesso, em acessão, eu tive vários produtos antes de ter realmente entrar no nicho de produtos automotivos. Teve realmente a fase que o produto deu aquele boom, né? E aí o importante é a gente entender que a gente não tem que casar com o nicho dentro do digital. Para quem faz a venda física é mais difícil, porque ali se constrói uma estrutura, um legado, muitas das vezes vem de família, né, a empresa. Mas quando você começa a empreender no ramo digital, você entende tamanho é as oportunidades de poder utilizar qualquer tipo de forma de vendas ou qualquer tipo de produto que possa ser comercializado ali. Basta simplesmente associar as ferramentas certas. Mas é importante sempre entender o momento certo de poder fazer essa ampliação de mercado. Ou falar chega, né? Ou falar chega para o mercado anterior. Estopar esse produto de uma vez. Legal. Você, assim, inevitavelmente ficou falando aqui de muito risco que você tomou, de várias coisas que você aprendeu nesse tempo todo. Agora mesmo, voltando nesse ponto. Mas eu queria ser específico, assim, cara. Qual que foi o maior risco dentro do âmbito empreendedor, tá? Vida profissional, que você já tomou? E o que você aprendeu com ele? O maior risco que você já tomou em âmbito profissional, cara? Assim, é uma pergunta muito delicada, mas é porque eu acho que essa pergunta pode abrir muita cabeça do pessoal que está assistindo aí agora. O maior risco que eu tive no ramo do empreendedorismo digital foi fazer a ampliação do meu mecanismo de vendas. Por que foi o maior risco? Eu estava num sistema cômodo, eu queria apenas trabalhar com um exclusivo sistema de vendas, apenas uma loja. E eu a todo momento me via com receio de poder fazer a ampliação dos negócios. Por quê? Por aquilo que eu disse antes, Vinícius.
Aquilo que eu tive no passado de risco, que me colocou em situações que eu tive perca mesmo de resultado, que me fez parar na metade do caminho, aquilo sempre me acompanhou, me bloqueando de poder fazer a cessão e ampliação dos negócios. E aquilo realmente aí, como foi tomando proporções, independente do nicho que eu trabalhava, independente daquilo que eu queria empreender, eu não conseguia enxergar que eu precisava associar as pessoas para que eu pudesse ter um conhecimento específico, para que eu pudesse ampliar minhas vendas, ampliar as empresas. Eu sempre enxergava aquilo ali como risco, como receio, como medo. Então, fazer esse desbloqueio e entender que eu precisava sair da bolha, me colocava na situação, foi um risco, foi algo assim que me fez perder realmente aí noites de sono pensando, de entender como que seria a melhor forma de fazer isso. E não tendo aí a ciência de como fazer, foi uma tomada de decisão. E hoje deu certo? Deu Se certo. arrepende? Não, não me arrependo. Excelente. Não me arrependo. Eu digo que quando você associa as pessoas certas para cuidar do seu negócio, principalmente todas as etapas da sua empresa, quando você tem a pessoa certa para poder fazer o trabalho junto com você, enxerga o seu sonho, a tua potencialidade, queira fazer diferente, não tem como dar errado. André, não tem como dar errado nisso. Então hoje a New Power, ela faz hoje a comercialização de produtos, são mais de 6 lojas hoje dentro do sistema do Marketplace, são mais de 30 revendedores que estão direto conosco e a gente está fazendo ampliação agora da nossa gama de produtos, né? Em um curto espaço de tempo, nós vamos aí triplicar a quantidade de fórmulas de produtos que nós iremos fabricar. Isso aí é o grande marco, um grande ganho dentro da nossa empresa. Essa visão só teve quando eu saí da bolha e entendi que eu precisava assumir o risco do empreendedorismo de fato. Ô Vinícius, agora é o momento que a gente pode um pouquinho, ou senão diverge, né? Porque é o momento risco precisa ser gerenciado. Exatamente, risco precisa ser gerenciado e qual o momento, né? Agora eu vou te colocar na saia justa. Empreender, né? É muito lindo a palavra, mas empreender no Brasil é extremamente desafiador. A gente tem vários, né, assim, vários percalços ao longo do caminho e para chegar até onde você chegou e chegar no sucesso num determinado produto ou num determinado segmento, tem um longo caminho de altos e baixos, né? Mas em paralelo a isso existe o Marcelo, pai, marido, né? Enfim, existe o Marcelo, pessoa física. Como que você separa isso? Porque hoje eu vejo muito, né, assim, eu acho que a gente tem 2 momentos de vida, pelo menos nós 3 aqui podemos falar isso, né? Antes da pandemia e pós-pandemia. Eu vi muita gente passando uma dificuldade financeira absurda, empresários bem-sucedidos, com negócios bem-sucedidos, porém com, né, assim, com falta de planejamento financeiro familiar, né? Investir no seu próprio negócio sempre vai dar mais retorno do que qualquer outra coisa de, né, assim, de mercado financeiro convencional. Não estou falando para você competir, mas você também tem que reservar, né, uma segurança para sua família, para seus filhos, enfim. Como que você faz isso? Você já, né, assim, hoje eu sei um pouco, a gente conversa sobre isso, mas assim, como que foi a sua trajetória, né, de passar por tantos segmentos e como que a sua família suportou essa transição, essas mudanças? Essas mudanças e a transição foi uma parcela muito complexa dentro do processo meu de empreender. A parte de finanças posso dizer que foi a parcela mais complicada, né? Não só na minha, mas de vários empreendedores hoje no Brasil. A minha maior sorte, André, que é a minha esposa, a Rose, ela é junto comigo a cofundadora da New Power. E foi a pessoa que está comigo há 20 anos, então ela está em toda a trajetória, em todos os acertos, em todos os erros que eu tive. Palmas pra Rose também, né? Rose, o pessoal de casa não tá vendo, mas a Rose tá exatamente atrás aqui das câmeras, tá acompanhando. Os olhinhos também estão brilhando. Os olhinhos da Rose também estão brilhando. Eu digo que ela foi uma peça fundamental que me posicionou onde eu estou, do homem que eu sou. Família é muito importante, a gente tem o conceito que a família é tudo, é ela que dá a força. Existem muitos empreendedores hoje no Brasil que só conseguem sobressair, empreender e chegar até o final, porque por detrás de um empreendedor de sucesso teve uma família que estava ali por trás.
acredita, André, que se fosse somente por nós, seria muito mais fácil de parar no caminho. Por diversas vezes, antes de ter família mesmo, eu parei na metade do caminho. Hoje eles são o combustível que faz querer viver todos os dias. É o objetivo, né? Sim, mas nem sempre foi fácil, né? Também com os meus erros de organização do passado, antes mesmo de conseguir ter todo esse conceito hoje de mecanismo de vendas, diversas vezes realmente eu tomei decisões erradas. Eles estavam comigo nas decisões incorretas, passaram pelo processo como eu passei, vivenciaram todas essas dificuldades. A esposa nunca deixou de estar comigo ali nos momentos de entender a importância que precisávamos sim de ter conhecimento mais amplo. Empreender hoje no Brasil, ele envolve não somente comprar produtos e vender produtos. Se você não tiver uma boa organização financeira, um bom planejamento financeiro, principalmente dentro da sua empresa, principalmente dentro da sua casa, você tem um costume que muitos empreendedores erram, que é o quê? Assimilar todas as suas contas da empresa com as suas contas do lar. Chega um certo momento que você não sabe o que você tem como prioridade. E aí você se vê numa saia justa. A prioridade é o quê? Sempre vai ser a sua família em primeiro lugar. Então tem muitos empreendedores hoje no Brasil que deixam de honrar os seus compromissos dentro do empreendedorismo para que realmente precisam colocar o financeiro dentro da sua casa. Ele não está errado. Porque a família que vai dar aí o sustento, o fortalecimento para que ele consiga todos os dias empreender. Mas se ele conseguir entender que ele precisa de ajuda, ele tem que buscar um conhecimento, um atendimento profissional. Se ele não tiver formação nessa área. Foi o que me ajudou a fazer com que eu saísse realmente aí do risco, né? Do medo de empreender, de saber se daria certo ou não, e enxergar que eu tinha muitos problemas financeiros. Tinha muita dificuldade de gerenciamento de estoque, muita dificuldade de gerenciamento dentro do meu lar, principalmente de quanto valor que eu deveria levar para minha casa. Então, tudo isso faz parte de um planejamento de pessoal. Então, se o seu pessoal estiver alinhado, você consegue sim controlar as finanças da sua empresa, controlar as finanças da sua família, conseguir ter um resultado muito maior do que você tinha antes. Marcelo, eu vou continuar nessa ponto de o recurso é um só e em determinado momento você precisa dar atenção, né, esse recurso, direcionar ele para sua família, mas também vai ter determinado momento que você precisa investir no seu negócio. O dinheiro é um só, né? O recurso é aquele lá, a empresa deu lucro de 10, esse 10 você pode transferir ele para sua família ou você pode transferir ele para a empresa. Necessariamente, se você coloca na empresa, ele vai render mais. Mas em contrapartida, você também precisa dar o suporte para sua família, que é tudo. Mas de outro lado, você não pode dar tanto suporte para sua família, porque você coloca na empresa, depois ao invés de 10 vai dar 30. Mas eu também não posso desamparar minha família. Cara, hoje a gente está falando da New Power já vendendo mais de 1.000 produtos dia. Mas nunca foi assim, né? Não foi assim. Não é sempre, perdão, não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Exato. Verdade. Como é que foi nesses outros momentos, quando a New Power era consideravelmente menor, ou até mesmo nos outros empreendimentos que você teve, o direcionamento desse recurso? Não, agora esse recurso vai para minha família. Ah, não, agora a minha empresa está precisando. Não tem que garantir que... Como é que foi esse jogo aí? Balança, não quando vendia 1.000 por dia. Essa balança. Não Sim. tô falando de quando 1.000 vendia por dia. Eu tô falando lá de trás. Sim. Quando você tinha 500 peças por mês que você vendia, cara. Assim, foi algo assim bem diferente, porque eu me via na situação de escolher. É o que você disse. Né? Ou escolho atender o meu lar, ou escolho comprar mais matéria. Ou escolho vender, ou escolho fazer outra atividade, enfim. Eu me via várias vezes por essa situação. Eu tinha que tomar a decisão. A minha forma de gerenciar era muito simples. Eu fazia ali o seguinte, eu pegava meu mecanismo de vendas, vendia, separava o dinheiro da matéria que eu não poderia gastar, porque senão não teria. Porque senão você não teria, né, para produzir. E aí o restante eu usufruía com a minha família. Então eu não conseguia planejar um crescimento. Então eu trabalhava muito dentro de um círculo. Eu somente fazia o que eu precisava, que é o que já era suficiente para pagar
aquela minha rotina de vida mesmo, né? Eu não conseguia fazer nada, não conseguia trocar de carro, comprar casa, terrenos, nada disso. Eu não conseguia ampliar, colocar um maquinário dentro da empresa, porque eu me via nessa situação. Nesse ciclo vicioso, nesse ciclo né? vicioso. E qual foi o momento que passou, saiu desse ciclo vicioso e foi para a expansão? Quando eu me vi na situação que eu precisava, para precisar vender mais, eu precisava de ter maior conhecimento em alguns setores dentro da empresa. Por exemplo, eu sempre fui da parte comercial, eu sempre trabalhei com vendas, nunca entendi o que era contabilidade, o que era departamento pessoal, o que era contratação, o que era planejamento de compra, o que era imposto. Foi tudo aprendendo isso à medida exato. que... Então, raça, né? então são essas coisas que a gente não se preocupa e nos impede de fazer a ampliação do nosso negócio. Porque o objetivo da New Power, ele não era simplesmente fazer os seus produtos vender na internet. O objetivo da New Power hoje é realmente dominar o mercado e levar o seu produto na casa de todas as pessoas que têm a possibilidade de ter um produto de qualidade com o menor custo possível. Então, a gente possibilitar isso requer decisões. Decisões dentro do empreendedorismo é entender também mercados, entender também etapas e saber a fundo realmente como gerenciar uma empresa. Então, o gerenciamento da empresa não está só no mecanismo de vendas. E por muito tempo permaneci dessa forma. Mas como que o Marcelo poderia fazer? Ele teria que entender que precisa de um auxílio profissional, né, de pessoas capacitadas em cada departamento, que pudessem enxergar de fora o seu campo de visão do empreendedorismo. Então, essas pessoas que vieram, que fazem hoje parte do nosso time, são pessoas dentro do sistema administrativo, do sistema contábil, né, do sistema de marketing, né, divulgação dos nossos produtos, né, das formulações, novas formulações, né, da representação a nível nacional. Então, essas pessoas que vieram trazendo a sua barganha de conhecimento e proporcionaram aí a possibilidade de fugir, de sair da bolha, como você disse. Deixa eu te perguntar, Marcelo, qual que seria o seu sonho grande como empreendedor hoje? Aonde que você quer que a New Power esteja, né? Qual que seria o seu brilho nos olhos? Assim, a New Power, para mim, ela já é uma grande empresa. Ela leva na mesa, nos veículos de cada um ali, dos brasileiros, uma excelência a nível de produto. Nós vemos aí a satisfação, principalmente quando a gente recebe aí um retorno positivo dos nossos clientes que adquiriram o nosso produto. Isso aí já é uma grande satisfação. Assim, eu já cheguei ao nível de receber isso, de ser tão positivo, que o sonho realmente é ampliar. Mas aquele sonho assim de atingir algo, eu já atingi quando eu vejo a satisfação daquilo que eu já entrego. Então, a ampliação ela vai vir, que é fato, né? Pelo sucesso que tem sido cada dia, mas ter algo eu já atingi, que é levar o produto de excelência para cada cliente. Muito bacana. Qual que seria hoje o principal desafio que você enfrenta hoje? Você fala, poxa, isso é o que eu tenho que mais, assim, me ater na empresa, né? No seu negócio, ou segmento, ou até mesmo dentro da própria empresa mesmo. Eu acho que seria o seu maior desafio hoje como CEO da New Power. Bom, o maior desafio que eu tenho realmente aí é continuar essa evolução meteórica que está acontecendo, né? Então, assim, em curto espaço de tempo a gente teve uma evolução aí considerável, querer que isso aconteça ano após ano, né? Então, esse é o maior desafio que eu enxergo de conseguir manter aí esse crescimento exponencial aí tão evoluído como tem sido. É o desafio que eu enxergo de poder colocar a New Power em tamanha exceção em curto espaço de tempo. Mas é algo assim que... Não, muito legal, porque... assim, tá rápido, né? Acho que o tema hoje que a gente comentou foi empreendedorismo, indiscutivelmente, mas tem determinado momento que a gente consegue perceber que todo empreendedor tem uma habilidade quase que nativa de se reinventar e de, ao mesmo tempo, nunca estar satisfeito com aquilo. E quando você fala que
o próximo passo é continuar um crescimento, e gente, eu não estou falando de um crescimento pequeno. Então, assim, para manter essas mesmas proporções de crescimento, isso envolve uma mudança de patamar, isso envolve uma mudança de mentalidade, isso envolve uma mudança estrutural. Então, assim, tem muitos desafios, então, que você vai ter que tomar, muitas decisões que você vai ter que tomar para assumir com esses desafios do futuro. E assim, pelo menos na minha visão, o empreendedor está muito ligado a isso, né? Essa pessoa que é mutável, sabe? Que consegue se adaptar a vários cenários diferentes. E aí eu passo a bola para você, Marcelo Silva, na sua visão, o que é ser um empreendedor? O que é ser um empreendedor hoje no Brasil? É lidar com a dificuldade, é lidar, sim, com os contratempos, é entender um pouco sobre mercado, é entender um pouco sobre finanças, mas ao mesmo tempo é ter amor, é ter vontade de fazer, de executar, de colocar aquilo em prática. Não parar na metade do caminho, não deixar de executar porque teve algum tipo de performance que não foi satisfatória. Então o empreendedorismo está dentro da alma, é aquilo que a gente quer fazer. A gente fazer com excelência, como eu posso dizer para você, Vinícius, André, fazer com excelência, seja qual produto for, você vai conseguir ter resultado. Então isso é o que eu carrego dentro de mim, em toda a trajetória do que eu fiz, é você ter amor, sentimento, força, determinação, você consegue ter o resultado que quiser em qualquer produto. E eu acho que, assim, bem linkado a isso que você está falando, mas dá para perceber que não só ter essa vontade, amor, mas assim, em primeiro ponto, acho que você acredita muito naquilo que você faz, né? Naquilo que você entrega, né? Porque eu acho que ser empresário, empreendedor assim, tem a parte, né, de gerar valor para a sociedade e ainda assim obter uma lucratividade significativa. Obviamente, não é tão lúdico, porque também você tem várias responsabilidades e várias pessoas, várias famílias estão debaixo daquele CNPJ, né? Então, eu acho que quando você parte desse pressuposto, né, que você acredita naquilo que você vende, você consome o seu próprio produto, né, assim, as coisas têm mais chance de dar certo, não que sejam fáceis, mas tem mais chance de dar certo, porque é algo que você indicaria para o seu irmão, para sua mãe, para qualquer ente querido, né? Enfim. É isso que eu falo para você, André. Dentro da nossa empresa, a gente permanece com isso. A valorização daquilo que acreditamos, né? Nossos funcionários, a gente leva para eles aí a ideia que realmente os nossos produtos são os produtos que tornam a vida das pessoas diferentes. Então a gente entrega com emoção. E nós fizemos a multiplicação desse sentimento dentro da empresa. Então hoje os nossos funcionários, eles têm o mesmo pensamento que nós temos aqui na direção, de fazer essa entrega, né? Então às vezes a gente tem aí um resultado tão considerável, não sei se você sabe qual foi o tamanho do crescimento da New Power esse ano. Fala pro pessoal de casa qual foi o tamanho do crescimento da New Power, porque de fato isso é muito importante, pessoal. Dei uma olhada nesse número. Porque falar de crescimento exponencial é fácil, né? Mas estar no cenário que estamos hoje no Brasil, falar de crescimento e ter a empresa com um crescimento de 725% de faturamento a mais dentro de um ano é bem considerável. Então, tudo isso, se não tiver emoção, se não tiver entrega, se tiver amor, né? A gente nada disso seria possível. Pessoal. Só resumindo, 8 vezes. Pega o que você fatura, multiplica por 8, pronto. É isso. Só resumindo, pessoal. Só isso. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Vinícius. E aí, Vinícius? Como manter esse crescimento? Como suportar isso, né? Exatamente. Para os dois agora, né? Dois. Isso é um desafio. Pois é, não, é um desafio mesmo. Assim, a gente enfrenta alguns pontos de capital de giro, gestão de capital de giro, gestão de fluxo de caixa, né? Não basta só crescer, né? Faturar é só uma métrica de vaidade mesmo. O que importa é a última linha, o lucro. Então, com esse crescimento de 8 vezes, sim, várias contas foram alteradas, a estrutura foi alterada, estrutura de custo de despesa, capital de giro, isso tudo muda completamente, né? Aqui eu falo da ótica financeira, tá? Sim. Mas pro Marcelo, o que mudou? Um ano, 8 vezes. O que mudou no seu dia a dia, administrando uma empresa 8 vezes maior? Tem que compartilhar realmente aí a vontade com as pessoas, é o que mudou. Então, o Marcelo estava com apenas ele, né? Apenas ele e minha esposa, né? A Rose, que faz parte junto comigo. Nós estávamos aí com a visão, apenas nós fazemos toda parte de empreender e gestão da New Power. Quando a gente compartilhou o sonho, compartilhou sim esse faturamento e crescimento exponencial.
Então nós envolvemos as pessoas trouxeram mais recursos, trouxeram mais ideias que aí possibilitaram tamanha evolução. Foi isso que mudou, a partir do momento que as pessoas entenderam o propósito da New Power. Legal. Esse número, assim, provavelmente, né, manter não quer dizer que você tem que crescer 8 vezes anualmente ou mensalmente. É um desafio, né? Vai chegar... Senão daqui 2 anos domina o mundo. Ou 10, né? Elon Musk. Pode ser 10. Elon Musk que segura que o Marcelo tá vindo. Exatamente. Mas, assim, até mesmo, né? Ter esse crescimento sustentável, você teve que redistribuir seu tempo em áreas estratégicas da empresa, né? E o se manter lá, né? É igual aquele sonho grande que eu te disse, né? Você hoje, né, tem um tamanho, você tem um projeto, um plano de crescimento, né, sei lá, seja para daqui a 5, 10, 15 anos. Isso da New Power, mas a gente conversou e você tem projetos embrionários, né? E esses projetos também, né, assim, com essa sua já experiência de empreendedor de todas as outras coisas que você já fez e com a New Power sendo um projeto que está, né, assim, bem sucedido e em ascensão, você pretende replicar essa mesma estratégia para os seus demais projetos? Sim, André. Eu já faço isso em alguns projetos, inclusive que o nicho é diferente, o ramo é diferente. A gente aplica o mesmo método mesmo de evolução. A gente sempre pega pelo start do mercado digital. Então, o mercado digital ele possibilita da gente fazer vários testes em vários produtos. Quando a gente chega à oportunidade, a gente reaplica tudo aquilo, toda aquela barganha de conhecimento que nós fizemos com a New Power, né, com esse conhecimento que a gente teve, né, e aí tem dado certo. Muitas das vezes, muitos projetos têm evoluído num curto espaço de tempo por causa desse conhecimento que nós tivemos no passado, de não praticar os mesmos erros, né, de ter conhecimentos, igual eu disse, em termos de anúncios, né? Então isso a gente consegue replicar e consegue fazer evolução hoje em outros nichos e em outros propósitos de vendas hoje que nós temos. Marcelo, teve uma palavra que, assim, poxa, já tem tempo que a gente está aqui batendo um papo, mas se eu pudesse condensar boa parte desse bate-papo nosso, seria em conhecimento. Por várias vezes, hoje você citou a palavra, busquei conhecimento, fui atrás de quem tinha conhecimento, trouxe pessoas com conhecimento. Então, assim, isso mostra para mim que você, enquanto empreendedor, foi uma pessoa que de maneira incessante buscou conhecimento. Sim. Talvez por isso teve essa ascensão que a gente comentou há pouco. Pensando em conhecimento, e agora não como uma esponja que vai absorver conhecimento como você foi, mas sim como um professor. O que você teria de mensagem, de aprendizado, de conhecimento que você adquiriu, mas que se você pudesse hoje falar para o Marcelo de 15 anos atrás, você poderia mudar a vida do Marcelo de 15 anos atrás. Talvez o Marcelo esteja aqui, né, escutando a gente. O que o Marcelo de hoje tem para falar para o Marcelo de 15 anos atrás? O Marcelo de hoje ele tem para falar para o Marcelo de 15 anos atrás o seguinte: Marcelo, entenda que você está no caminho certo. Você quer empreender? Então vá. Mas vá com o entendimento correto daquilo que você pretende. Busque sim, de forma estratégica, saber fazer aquilo que você quer fazer. Você não sabe? Associe as pessoas certas. Faça os testes que precisam serem feitos. Supra tudo aquilo que precisar. E aquilo que você não conseguir atingir, você pode sim levar para experiência no seu dia a dia. Mas que você entenda que você vai ter sim sucesso a partir do momento que você entregar, fizer a entrega, se dedicar. É isso. Acho que eu diria isso para o Marcelo daqui a 15 anos. Muito bom. Tem noção de quanto vale esse conhecimento seu? Se você soubesse disso há 15 anos atrás? Eu tô pensando, viu? Eu tô pensando em falar nisso. É sério, cara. Vou aproveitar aqui a oportunidade. Eu pretendo realmente transformar esse conhecimento em um método. O método já existe, já foi validado. Então, é muito em curto espaço de tempo vai ter aí uma novidade, Vinícius e André. Então, para trazer para o empreendedor aí a vontade, aquele que quer conhecer e vender um produto hoje no digital. Então, lá ele não sabe como fazer, como eu disse,
95% não sabe fazer anúncio. Eu vou te ensinar a fazer anúncio. Isso vai viralizar. Essa é a parte que viraliza o negócio. Eu vou ser o homem do 95%. Exatamente. Tem gente falando, eu sei fazer. Eu sei, não sabe. Tem uma coisa muito interessante aqui sobre o que você estava falando, mas que eu perguntei, né? Você tem noção de quanto vale esse conhecimento? E assim, cara, imagina o Marcelo de 15 anos atrás escutando isso. Talvez a New Power estivesse do tamanho que ela está hoje, há 5 anos atrás. Então, imagina o gap, tanto que a New Power não cresceria 5 anos nesse período. Sim. Então, assim, o valor desse conhecimento, a gente sempre prioriza por terminar os podcasts com frases das pessoas que, queiram ou não, cara, vocês são o 0,01% da população brasileira, né? Então, assim, vocês são as referências. As pessoas que a gente conversa são referências. É um prazer, é uma satisfação nossa estar aqui podendo compartilhar esse conhecimento que você já passou. Então, eu fico imaginando uma pessoa que, infelizmente, não está aqui, mas conseguiu captar esse conhecimento, né? Se esse conhecimento do Marcelo seria a New Power desse tamanho há 5 anos atrás, imagina o que não pode fazer na vida de alguém que está nos escutando, né? O que eu posso dizer para você, Vinícius, é o seguinte. Marcelo teve o conhecimento, igual a palavra que eu citei. Marcelo teve todo o conhecimento, mas ainda existe a virada de chave. No entanto, a New Power ela tem 4 anos de mercado. Mas a performance que a New Power teve, ela não tem 2 anos de performance em alta escala. Então, dentro desse período, mesmo com o conhecimento que eu tive, que eu adquiri, né, eu ainda precisava entender um ponto-chave para que isso pudesse se tornar possível. Qual é esse ponto-chave? Eu vou contar no curso, né? Ah, entendi. Entendi. Acho que eu tô chegando. O cara já usou isso aqui como isca. Se você quer saber mais sobre isso... Quer saber mais informações, eu vou te ensinar realmente como vender. Sensacional. Tem um ponto-chave crucial que a gente realmente tem que entender para fazer toda essa virada de chave. O conhecimento ele é fundamental, ele é o princípio de tudo, mas a decisão ela é o que faz a diferença. Então, o que o Marcelo poderia fazer há 5 anos atrás é tomar as decisões certas para que pudesse projetar o seu negócio em tamanho crescimento exponencial como foi. Eu me vi um embrionário no empreendedorismo, porque realmente... Você pode empreender. Não que a gente não empreenda, mas o espírito empreendedor ele é uma coisa assim, absurda, né? A gente falou de várias coisas e assim, segmentos totalmente distintos, né? E totalmente plausíveis de serem executados. E eu acho que o custo, né, do conhecimento que o Vinícius falou, né, que você poderia passar para essas pessoas, eu acho que o custo é ele não ser difundido. Né, isso aí, esse conhecimento valeria zero se ele não for replicado. Se ele né, ficar se não só for dentro da sua cabeça. Exatamente. Acho que esse seria o custo maior, né? E aí, falando um pouquinho assim, até o Vinícius falou uma mensagem do empreendedor, né? A gente vê isso nato em você, né? Mas também uma mensagem, a gente está quase chegando ao final do podcast, mas também uma mensagem nessa linha de empreendedorismo, né? Para as pessoas que querem começar a empreender, seja em qualquer segmento ou ramo, mas qual que seria, por exemplo, o time, né? Assim, de você empreender, mas ao mesmo tempo ser um empreendedor de sucesso e uma pessoa de sucesso na sua família, né? Como que você passaria esse equilíbrio para as pessoas que querem empreender? Porque eu posso ser um empresário de sucesso, eu já ouvi isso muito no trabalho. Quando seu trabalho tiver a 1000 maravilhas, sua família tá uma merda. E eu não quero isso, né? Eu acho que e qual que é esse ponto de equilíbrio? Você poderia dar uma dica também para as pessoas para tentarem, né, assim, colocar essas ponderações nas limitações adequadas? É difícil. É difícil. Porque a fórmula perfeita, né? Isso praticamente é a fórmula perfeita, não tem. O sucesso ele é ocorrente de um bom trabalho executado. Se você faz um bom trabalho, você permanentemente você vai ter sucesso naquilo que você faz. Eu nunca busquei o sucesso, acredito eu. Hoje ainda busco o trabalho, eu busco a realização do trabalho, faço aquilo com muita vontade, com amor. Então, o sucesso ele acontece a partir do momento que você se entrega, quando você vê realmente aí o que aconteceu. E associar tudo isso é o que eu costumo dizer. Quando você tem a realização profissional daquilo que você faz, de tudo aquilo que você proporciona para você mesmo, quando você está bem,
é inevitável, as pessoas que estão dentro do seu ecossistema, as pessoas que estão ao seu redor, seus familiares vão ver ali o seu posicionamento de bem-estar, vão se sentir bem também, então é contagiante. Então você precisa primeiramente estar bem, que as pessoas vão enxergar você e se torna um mecanismo de sucesso. Eu acredito que isso é a fórmula do sucesso. Você estar bem dentro daquilo que você faz, você fazendo com vontade, tudo gira ao seu favor, tudo acontece. Você definiu empreendedorismo, agora falou de sucesso, né? Falou que você poderia ser uma chave do sucesso. Mas como é que você define sucesso? Estou falando com o empreendedor. Como é que o empreendedor, Marcelo, define sucesso? É só empresa? Não. É o quê? É tudo, né? Tudo o quê? É. Porque isso é difícil. Te garanto que teve um momento que a Rose quis te puxar, vem cá. Sim. Acredito que falar da Rose é bem difícil, né? Mas não é difícil, né? É ponderativo, porque o resultado do meu sucesso está por detrás de quem está comigo em todo o trajeto de vida. Então, se hoje o posicionamento da empresa, do Marcelo, está de uma forma, porque existe uma barganha ali atrás de pessoas, de decisões para gerar aquele resultado. Então, a fórmula é exatamente a fórmula do que é o sucesso. Não é a definição, não consigo. Não tem um caminho, não tem um escrito, não tem um manual do sucesso, um empreendedor de sucesso, não tem. Então, assim, tem uma história, tem um legado. De trás do legado existem pessoas, existem relacionamentos e decisões. Quais foram as decisões que foram tomadas para chegar ao resultado? Eu posso dizer, né, existiam muitas decisões que foram tomadas, né, decisões ruins, decisões boas, decisões difíceis, mas teve pessoas ali que estavam com você em todos os momentos. Isso tornou as coisas meramente mais fáceis de entender e não errar novamente naquilo que foi, né, no passado, e aí você conseguir tirar o proveito daquilo e fazer uma trajetória de sucesso. O empreendedorismo no Brasil já é difícil pelo fato de estarmos dentro de um ecossistema bem complicado de comercialização de produtos, porque várias pessoas vendem os mesmos produtos que você tem. Então, se destacar, se não tiver uma trajetória, um time envolvido e focado por detrás, não é possível ter uma diferença aí de resultado. Então, o sucesso do empreendedorismo está ligado a isso, está atrelado a isso. Ponto aqui, só para não perder esse fio do meado, mas assim, o empreendedor, ele tem início, ele tem o meio, e o meio ele é bem conturbado. O meio pode ser a New Power quando começou, o meio pode ser a New Power hoje. Mas eu queria saber assim, a jornada do empreendedor, ela tem fim, na sua opinião? Ela tem um objetivo? Você em algum momento pretende virar e falar assim, agora eu não sou mais empreendedor? Tem essa fase, né? Aí você tem evolução, você sai de empreendedor para investidor, né? Aí você investe em empresas, né? Então aí você não empreende mais. Então o final da carreira do empreendedor é se tornar investidor e ajudar outros empreendedores. E você vai investir no sonho das outras pessoas. Legal. Ali você já fez todo o seu ecossistema de sonhos e aí você passa a investir nos sonhos das pessoas. Então esse sistema, ele é possível, né? Muitos no Brasil já fazem dessa forma. Então, deixar de empreender para quem é empreendedor é inevitável, não tem como. A gente simplesmente muda o nicho, a gente troca o produto, a gente troca o ecossistema de vendas, mas a gente deixar de fazer aquilo que nós gostamos, não tem como. Não tem como. É como se fosse uma picada, né? Assim, de um inseto, que aí você fica viciado nisso. Sim. A gente ouviu muito falar hoje de sucesso, empreendedorismo e, né, assim, objetivo, né? Como você falou, qual que é o fim? Acho que os fins são né, assim, não tem um fim do empresário, enfim, do empreendedor, mas eu acho que Marcelo citou várias vezes aqui que um dos propósitos que ele tem na vida dele, né, e que faz com que tudo isso dê certo, é a estrutura,
né, que ele tem dentro de casa. E Sim. Queria te falar, agora você vai participar do Arquivo Confidencial, Rose? Chega aí. Agora com o setup devidamente arrumado, Sim. devidamente reconfigurado, com a Rose aqui. Rose, conta pra gente agora um pouco da sua visão, tá? De como é que foi essa jornada da New Power, de sair de uma cozinha, uma panela da cozinha, e hoje, New Power, 4 anos depois, pouco tempo, se a gente for parar pensando na jornada de um empresário, vendendo 1000 unidades dia. Como é que foi o seu papel nisso? Como é que foi sua visão vendo isso tudo acontecer, né? Embaixo dos seus olhos. Bom, falar da New Power, existiu uma trajetória antes dela, né? E a venda sempre teve no sangue do Marcelo, e eu abri mão da minha carreira profissional, trabalhava na área de estética e fui empreender com ele. Acreditei no sonho dele e chegamos hoje onde estamos, mas por trás de toda essa trajetória teve os nossos caminhos que a gente traçou juntos, e o sucesso é isso, foi Deus, a nossa base primordial de todas as coisas, a família e os nossos sonhos, nossos objetivos. Nós tínhamos traçado os nossos objetivos, hoje estamos alcançando juntos, ao lado do outro, sempre apoiando, direcionando, e não existe o Marcelo lá na frente, a Rose aqui atrás. E se a Rose ficou um pouquinho para trás, Marcelo voltou, vinhamos juntos. E a Rose foi um pouquinho à frente, acreditando, apoiando ali, voltou para trás, e nós dois conduzindo um ao outro. É isso. Bela mensagem de empreendedorismo, de sucesso, de valores, de família, de tudo. Eu acho que a gente está chegando ao fim, né, desse episódio. Eu acho que é um episódio até emocionante para a gente falar de sucesso, falar de empreendedorismo, de valores, de família. Enfim, acho que de desafios, de superação, acho que isso tudo é o que praticamente 100% dos brasileiros, das pessoas passam, né? Assim, todos esses altos e baixos. E a Rose citou uma deixa aqui na fala dela, que não existe um à frente do outro. Se um está à frente, o outro vai lá e busca, né? Isso tá com os objetivos muito bem alinhados. E, assim, segredo do sucesso pode ser uma dessas, né, pode ser isso, né, até, né, uma das coisas que possa ser um elemento chave, né, ou seja, você compactuar objetivos, né, com pessoas que você confia, dar responsabilidades, ou seja, e não desamparar, né, um ajudando o outro e não, né, assim, um querendo ser mais do que o outro. Eu acho que isso é um preceito muito bacana, é um valor muito legal e pode ser intrínseco da família de vocês e um dos pilares do sucesso que vocês vêm atingindo. Eu agradeço demais a participação de vocês. Parabéns, Rose, parabéns, Marcelo. Vinícius, assim, para mim a mensagem, né, de tudo isso que a gente está falando aqui hoje, a mensagem para mim são valores, né, valores, fazer aquilo que você acredita, seja no âmbito empresarial ou dentro da sua casa. Eu acho que os caminhos não vão ficar menos difíceis, mas a gente vai ter mais ambição para chegar lá, né? Não, sim, vocês têm alguma mensagem de encerrar ali, pessoal? Então, empreender no Brasil não é fácil. Tudo tem um caminho, tudo tem um propósito. Se você começou e não chegou lá, não desista. Retome o caminho, retome novamente direção. Busque conhecimento, busque entonação e a necessidade de vivenciar o extraordinário. Só depende de você. Você não conseguiu, você pode sim associar as pessoas certas para poder te ajudar. Buscar conhecimento com as pessoas certas vai fazer você se projetar aonde você nunca almejou chegar. Mas chegou. É isso. Ter as pessoas certas no momento certo, e conhecimento é a base de tudo. Excelente, pessoal. Com essa mensagem que a gente encerra mais um Podcampus. André, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar muito obrigado. Esse microfone. E Marcelo, Rose, sem palavras, tá aqui um fã de vocês do outro lado da mesa. Foi muito bom. 2 agora, né? Muito bom compartilhar e escutar a história de vocês. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixem um like, curtida. E mais uma vez, vai ter um QR Code aqui. O pessoal que está assistindo a live vai ter um brinde exclusivo lá na New Power. Sim. A gente vai ter o prazer imenso de mandar um brinde para vocês, tá? Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, André.
tá? Pela oportunidade, por estarmos aqui, poder compartilhar da nossa história. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Rose. Sucesso para vocês. Sucesso. Valeu, pessoal. Valeu.